Oi, 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 boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Conseguem me escutar? Hoje de novo live super relâmpago aqui. Quero falar alguns assuntos que ontem surgiram algumas questões, tanto na mentoria quanto na consultoria individual, que eu achei muito providencial de trazer aqui, até mesmo por esse momento que nós estamos vivendo de uma avalanche e de internet, de informação, e nem sempre a gente tem uma informação tão sólida. Oi, Fê, tudo bem? A Fernanda tá na mentoria Kiro Life, inclusive. As inscrições estão abertas para o próximo grupo que começa na segunda-feira. Então, eu queria trazer várias informações, inclusive fiz como chama? Reels, que o Insta me bloqueou em alguns países por causa da palavra Bulletproof Coffee. Tem algumas coisas que às vezes fazem pra gente, né, nem querer fazer mais. Mas o que eu queria falar era um pouquinho desse contexto de estilo de vida, de escolhas, de determinação do que hoje é a nossa alimentação de verdade, que na verdade não é uma alimentação rica em carboidrato, é uma alimentação mistureba. E muitas vezes a gente não percebe, ou a gente vai atrás do que a gente lê que é bom pra isso, faz aquilo, ou busca a informação de que é uma pílula mágica. Todo mundo tá atrás da pílula mágica, né? Daquilo que dá um resultado imediato, ou daquilo que você não vai ter que fazer, despender esforço nenhum, que você simplesmente vai ter a mágica acontecendo na sua vida, e não é nada disso que acontece, né? Então a gente tem que trazer para uma análise mais geral e real. E o que muitas vezes também a gente não percebe é a particularidade de cada situação, de cada metabolismo. A Fernanda, inclusive, né, tá experienciando isso. Cada metabolismo, ele reage de uma forma e a gente tem que experimentar aquilo que funciona melhor para nós. Então, qual a melhor alternativa? É a gente aplicar diversas estruturas diferentes de alimentação para que você veja aquilo que funciona melhor para você. Então, é uma alimentação que seja mais, lógico, né, que tem alguns padrões bioquímicos que são gerais, independente do que você faça, aquilo vai acontecer. Padrões bioquímicos que eu digo por exemplo, que às vezes eu tenho uma linguagem meio técnica demais, né? Mas assim, você vai comer alguma coisa que tenha carboidrato, você vai aumentar a sua glicose na corrente sanguínea, você vai secretar insulina, ponto, isso vai acontecer. Então, assim, são algumas coisas que a gente tem por parâmetro e tem por padrão de que a gente precisa reduzir a quantidade de carboidrato, principalmente aqueles que são refinados. E considerando isso num contexto de estilo de vida, o que acontece demais é de a gente ficar focando, de a gente focar demais na cetogênica não pode isso, na cetogênica não pode aquilo, e não abre a mente para tudo o que se pode comer de uma forma, ou o que eu nem gosto, né, desse pode ou não pode. Por que não é legal esse pode ou não pode? Porque você não entende. Inclusive ontem eu respondi uma pergunta que era que a pessoa estava fazendo a cetogênica há um dia, ou tinha começado na segunda-feira, no início da semana, não me lembro. E aí ela disse que ainda estava assustada com a quantidade de gordura que comeria numa alimentação cetogênica. Vocês percebem que uma pessoa que normalmente quando se diz isso, você não entende exatamente o porquê do que você está fazendo, o que você está fazendo. Então, por que você aumenta a quantidade de gordura? Porque a gordura passa a ser a sua fonte de energia. É a mesma coisa como se você não desse, você trocou o combustível que você vai alimentar o seu carro, né? Você quer trocar de gasolina para álcool e de repente você para de abastecer ele. Então, não tem como, né? A gente vai trocar as proporções. Então, você tem 100% do que você consome, você vai distribuir de uma fonte diferente. Por quê? Porque a sua fonte de energia vai ser outra, não vai mais ser o carboidrato, não vai mais ser a glicose. Então, por isso que a gente faz essa troca, proporção de macronutrientes. E com isso, logicamente, a gente aumenta na quantidade de gordura. Alguns erros que todo mundo faz
numa alimentação, principalmente quando experimenta uma alimentação cetogênica e volta a reintroduzir carboidrato, é esquecer de reduzir a quantidade de gordura. Você não pode simplesmente pegar o que você mais gosta num estilo alimentar e o que mais gosta em outro estilo alimentar e combinar, porque você está competindo duas fontes de energia. E aí o seu corpo ele não vai fazer nada, né? Ele não vai usar nada, ou melhor, vai usar a glicose e vai estocar a gordura. Então pensa, se você já quer mobilizar aquilo para trazer essa queima de gordura, como que você vai proporcionar isso? É difícil, né? Então eu não gosto mesmo dessa troca, dessa visão de pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro. Não é assim, gente, a gente tem que levar de uma forma muito mais leve. Até mesmo que se você entrar nesse pode ou não pode, cara, fica impossível de você determinar como um estilo de vida. Você vai pegar uma alimentação ou uma dieta como um período, um protocolo, simplesmente. Mas você tem que entender que dieta é muito mais do que alimentação. É o que você faz da sua vida em todos os contextos e a alimentação faz parte dela. Ou seja, você vai se alimentar bem só até que os seus marcadores bioquímicos voltem ao normal e depois você vai chutar o balde de novo. Não vai fazer isso, né? Oi, Davi! Sou sua fã também. A gente tem que marcar nossa live, né? Que ficou, obrigada, você também, vamos marcar nossa live aí, que tá difícil a gente conseguir, né? Se você quiser entrar aí, já manda uma solicitação que daí a gente já entra junto agora. A Sandra perguntou, leite no café sem açúcar quebra o jejum intermitente? Sim, quebra. Não estamos nem falando se entra num contexto de low carb cetogênica, tá? Só simplesmente se quebra ou não quebra, tá? Tudo uma questão de contexto. Aliás, essa característica de jejum é um papo bem extenso e que foi um dos assuntos que ontem eu trouxe na consultoria individual e que é sobre isso, né, de jejum, qual o benefício, quando que você pode usar o jejum, de que forma, qual é a forma mais estratégica, melhor de usar, qual o seu objetivo. Acho que parte do princípio todo sempre como seu objetivo. Voltando um pouquinho nessa questão de estilo alimentar, de alimentação e tudo mais, muitas pessoas se confundem em relação à alimentação cetogênica ser um protocolo, uma estratégia, ou seja, que você aplica, você segue pontualmente por um período, ou um estilo de vida. Se você começa a experimentar uma alimentação cetogênica, primeiro, pensando, mas não pode isso, mas não pode aquilo, mas não pode aquilo outro, cara, desiste, nem tenta, porque você não tá com uma visão correta, com uma visão mais, digamos assim, madura do que essa alimentação pode te trazer de benefícios à sua saúde. Então você tem que ver outro tanto de características que você pode comer. Eu duvido alguém entrar numa alimentação cetogênica e poder colocar uma manteiguinha a mais, ou, sei lá, um requeijãozinho a mais, um cream cheese, um queijo, um corte de carne mais gordinho e tudo mais, e não gostar. E aí depois, quando vai trocar? Então vamos olhar para um contexto. Por que não pode? Por que não é a melhor alternativa? Então, se você troca essa palavra de poder para ser conveniente, é muito mais fácil de você tirar esse pode ou não pode da sua cabeça e ver a alimentação de uma forma muito mais leve. Então, você, veja só, tá? Aproveitando que a Sandra falou ali de leite. Pode leite numa alimentação cetogênica? Não é a melhor alternativa. Por quê? Porque na porção de, sei lá, 100 ml, tem uma quantidade expressiva de carboidrato que vai elevar a sua glicemia, sua glicose no sangue, e vai fazer com que você tenha secreção de insulina em uma quantidade um pouco maior. Então, tudo isso é uma questão de contexto, de a gente ver de uma forma geral. Depois a gente arruma, amor, tá? Então, é tudo de a gente ver num contexto. Não é mais conveniente porque, primeiro, qual o contexto, né? Olha só, deixa eu dar um exemplo pra vocês que eu acho muito importante, que foi inclusive o exemplo que eu dei ontem em relação a essa liberdade de escolhas alimentares e o quão importante é você entender a composição de cada alimento para você fazer a sua escolha. Morango é uma fruta que tem baixa quantidade de carboidrato, baixo impacto glicêmico, impacto glicêmico, então é bem-vindo numa alimentação cetogênica, sim. Agora, qual o contexto? Qual a quantidade?
Por que vocês sempre vão me ver falando em qual o contexto e qual a quantidade? Porque pensa você almoçou e daí depois no meio da tarde, ainda hoje eu tava numa sala do Clubhouse, que daí que é coach também, mas nos Estados Unidos, ela disse que tava com uma dificuldade com uma enfermeira, porque ela precisava de um snack in between, assim, tipo, entre os turnos dela, e só que ela não ia cozinhar, então ela tinha que ter alguma coisa pronta pra comer, principalmente porque era no período noturno. No período noturno não é o momento que a gente deve consumir alguma coisa. Digamos que o nosso sistema, o nosso trato gastrointestinal, ele está em modo, modo noturno, então ele não deveria estar fazendo digestão de absolutamente nada. E aí ela pediu um snack, um lanche que ela pudesse consumir nesse período entre turno e outro, e esses turnos ou outros seriam à noite, né? E aí ela perguntou o que poderia ser comprado já pronto, porque ela não iria cozinhar. E aí ela perguntou sobre as frutas, no caso do morango, que seria uma característica nesse sentido. Veja bem, para filho, senta aqui do meu lado. Eu tô olhando, gente. Vendo nesse contexto, se ela senta ali no lanche dela com 100 gramas de morango, dá pra você sair da minha frente? Eu quero mais. Ai. Olha só, tá vendo esse coraçãozinho aqui? Que? É porque as pessoas estão mandando coração pra mamãe. Pra você, quer dizer, porque antes só tava a mamãe e não tinha coração nenhum. Agora que tem você, tem vários corações. Por que os corações não estão mais? Ah, diz pra eles, mandem corações. Mandem corações. Mandem a live pra outras pessoas que precisam aprender a comer melhor. Fala. Ó, viu? Olha ali. Diz obrigada agora. Obrigada. Eles estão dando mais. Ai, que amor, né? Agora você deixa a mamãe terminar de falar, tá bom? E eles não vão mais mandar corações pra mim. Só se você aparecer, filho. Desculpa, né, gente? A pessoinha aqui tomou conta do meu momento. Hoje a gente foi lá na escola e ficamos muito felizes em saber que o lanche vai ser feito na escola e não teremos mais essa competição de lanche. Quem mamães entenderão, né? Que é isso. Agora chega. Tá, agora deu, tá? Depois, tá? Senta aqui que eu já sirvo pra você. Tá, agora chega, né? Então pensa nesse contexto de que, digamos que ela fosse, essa menina, né, fosse comer um lanche na madrugada, sei lá, independente de ser madrugada ou não, só que fique salvo aí que, de acordo com o nosso ciclo circadiano, é o pior momento de a gente ter alimentação, porque o nosso organismo, ele está em modo noturno, ou seja, ele está em modo de repouso. Fala sério, Arthur. Semana que vem ele vai pra escola, gente. Vamos poder ter aula sem presença. Então, ela comeria aqueles morangos que fosse 100 gramas de morango. Ela ia ter apenas ingestão de carboidrato. Ou seja, 95% do morango é carboidrato. Vocês conseguem perceber que ela ia comer só carboidrato? E no momento que ela come só carboidrato, ela vai ter elevação na glicemia dela. Eu vou ficar brava contigo. Não tem coração. Tá, agora deu. Deixa a mamãe terminar de falar. Porque eu não tô mandando corações. Porque agora eles estão achando que você tá sendo chato. Você não tá deixando falar. Então, no momento que a pessoa consome uma fonte de carboidrato, por mais que seja baixa quantidade de carboidrato, por mais que esteja dentro da quantidade de carboidrato no dia, se ela come isoladamente aquilo, ela vai ter uma proporção que não é a mais ideal pra gente ter numa alimentação cetogênica por causa do impacto glicêmico. Então, vocês conseguem ver a diferença entre a gente simplesmente colocar na característica de pode ou não pode, ou a gente entender qual é o melhor contexto, qual é a melhor situação, qual é o melhor momento de a gente ingerir alguma coisa. Por exemplo, o morango, né, que eu tava falando antes. O morango se encaixa numa alimentação cetogênica. A Fernanda, que tava aí antes, a Patrícia, que entrou agora, a Kilsen, né, que também já participou da mentoria, sabe que tem até nos cardápios, né? Agora, em qual contexto? Isoladamente?
Não, porque se você consome isoladamente, você tá só comendo carboidrato. No momento que você só come carboidrato, você vai ter a elevação na sua glicemia. E no momento que você tem elevação na glicemia, dependendo de onde você está, de qual é o seu ponto de partida. Então, por isso que tem muito mais contextos e informações para passar em relação a isso do que simplesmente ou em post, ou em pode ou não pode, ou em tudo mais, que é muito raso, sabe? E eu acho que a gente já tá sendo muito chamado a essa responsabilidade de a gente assumir, o que eu sempre falo, né? Assumir o protagonismo na nossa alimentação, porque ninguém aponta uma faca para você, uma arma, dizendo coma isso, aquilo, outro. Você escolhe comer. Então você escolhe ter saúde, você escolhe ter um corpo melhor, você escolhe ter uma autoestima melhor. Então você tem que saber fazer escolhas. E para você saber fazer escolhas é que você precisa de informações sólidas para fazer isso. Então por isso que assim, eu nunca vou responder esse pode ou não pode, até respondi da Coca-Cola, né, pra ver se vocês entendiam o que eu quero dizer com, pode isso, pode aquilo outro. É muito mais além do pode ou não pode. Você precisa entender o contexto, ou pelo menos entender o que acontece no seu corpo. Vamos colocar de forma bem rasa o que acontece no seu corpo quando você muda a sua fonte de energia, ou quando você quer mudar a sua fonte de energia para se tornar uma máquina de queimar gordura. E isso acontece por quê? Porque, de fato, numa alimentação cetogênica, a gente queima a gordura como fonte de energia. Só que isso só vai acontecer se você reduzir a quantidade de carboidrato, porque reduzindo a quantidade de carboidrato, você vai reduzir a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea e automaticamente reduzir a secreção de insulina. E no momento que você reduz tudo isso, é que você tem a obrigação do seu corpo de procurar uma fonte alternativa de energia, e aí ele busca aquilo que na verdade ele já está muito tempo mais acostumado a usar como fonte de energia do que a glicose tão refinada, o açúcar, né, tão refinado que nós temos presente na nossa sociedade atualmente, né. Eu tô lendo um livro muito antigo, não sei se vocês perceberam de manhã, que é o Sugar Blues, e que ele mostra, gente, foi 1975, né, esses dias eu postei nos meus stories que foi escrito esse livro e são informações tão básicas que é surpreendente que os médicos não tenham corrigido isso até hoje, sabe? Deixa eu ver aqui que o Neto mandou ali. Raquel, tem uma dúvida. Em que momento do dia ocorre o balanço calórico? Durante o sono? Não entendi o que você quer dizer com balanço calórico. Não entendi mesmo, Neto. Me explica um pouquinho mais. Balanço calórico a gente tem na nossa alimentação, né? O balanço energético ali, de quanto que você vai consumir ao longo do dia, o que você vai consumir, qual vai ser a fonte de energia e tudo mais. Vocês conseguiram entender essa característica de pode ou não pode? Por que não devemos olhar nessa perspectiva de pode isso ou pode aquilo? A gente tem que entender num contexto de por que não é conveniente você tomar, por exemplo, leite numa alimentação cetogênica. Porque em 100 ml de leite, você tem 5 gramas de carboidrato, 0 fibra. Então, assim, não tem nada que vá ali regular aquele impacto glicêmico. Então, você tem que fazer escolhas. Esses tempos eu vi uma chefe lá falando que agora ela era só chefe, daí ela começou a aplicar a alimentação cetogênica em desafios e tudo mais, né? Não sei exatamente porque eu não acompanhei. Mas daí uma pessoa perguntou, não pode cebola? E ela disse, não pode. Aí a outra pessoa, daí depois perguntaram de novo pra ela, mas você disse que não pode cebola e eu vi que pode cebola. E ela disse assim, você prefere comer, sei lá, 20 gramas de cebola ou 50 gramas a mais de brócolis? Cada um faz a sua escolha, você tem que ter uma noção de como que é composto os alimentos para que você possa fazer essa escolha. Se você quer, a azeitona, foi outra coisa que ela falou, foi a azeitona. Se você gosta de azeitona, você quer colocar azeitona em uma salada, em qualquer coisa, um petisco, alguma coisa assim, cara, seja livre, coloque. Você sabe que tem uma quantidade bem baixa de carboidrato, você vai equilibrar no contexto de todo momento, por que não? Se você gosta de temperar, você gosta de fazer uma carne, um frango, sei lá, cebolado, alguma coisa assim, e você quer colocar cebola, por que você não pode? Você precisa o quê? Controlar as quantidades. Inclusive, esses dias eu e o Ryan estávamos conversando sobre isso, que tudo, se você mantém um contexto e de carga glicêmica, você tem uma liberdade tão grande de alimentação, inclusive lá nas aulas. Quem assistiu às aulas até o final percebeu que eu fiz ainda uma exemplificação de uma refeição com purê de cenoura, sabe? Então, tipo assim, se a gente for ver nua e crua, pode cenoura numa alimentação cetogênica?
Não, não pode. Não, gente, não dá pra dizer assim, sabe? Porque se você equilibra isso tudo num contexto, se você coloca dentro de uma refeição que vai ter uma carga glicêmica equilibrada, vamos trazer, por favor, menos terrorismo na alimentação cetogênica. Vamos entender que é uma fonte, que é um estilo de vida, não uma dieta, é um estilo de vida. Se você come sorvete todos os dias, se você come, sei lá, fritura, não vou nem falar isso porque daí traz mais, sei lá, pão refinado com farinha branca refinada todos os dias, cara, essa é a sua dieta, esse é o seu estilo alimentar. É a melhor escolha? Depende de cada um, mas assim, né, metabolicamente falando, não. Mas é a sua alimentação, é o seu estilo alimentar. A gente tem que trazer essa perspectiva de liberdade, de leveza, de bom senso, de você fazer escolhas melhores e aí você ter um resultado melhor e você ter uma tranquilidade melhor. Eu estou gravando aqui, tá? Quando o Arthur apareceu, vários coraçõezinhos choveram ali. E vocês me abandonaram nos coraçõezinhos, porque ele não está mais aqui, né? Ele não deixa eu passar informação pra vocês, mas quando ele aparece, vocês dão coração. Já gravei tudo isso, tá? Creme de leite no café é melhor? Para um contexto cetogênico, sim, é melhor. Agora, você tem que equilibrar isso tudo dentro do contexto da sua alimentação, tá? Porque outro erro e outra mentira... Ó, meu filho. Outra mentira que falam pode... Tá vendo? Não, peraí, que eu vou ter que fazer um print dessa tela. Ai, ai, ai. O que mamãe fez aqui? Outra mentira que falam... Ó, viu? Coraçõezinhos. Obrigada, obrigada. Obrigada. Mandem corações. Mandem corações. Isso. É já. Ó, outra mentira que falam é que pode à vontade dentro de uma alimentação cetogênica. Então, cuidado com isso, tá, Dai? Em relação ao creme de leite, toma cuidado com isso. Não pensa que, só porque é gordura pode à vontade. Pode, olha que péssimo, né? Eu falando... Eles estão mandando corações pra você. Que bom, né, filho? Tô aqui dele despejar conteúdo e não manda um coração pra mim. Daí é triste, né? Então, a gente tem que ver tudo isso. Dá licença. Pessoal, era uma live surpresa, assim, só porque eu precisava mesmo tirar isso da minha garganta aqui, em relação a gente trazer mais leveza para uma alimentação cetogênica, porque eu acho que fica tão complicado, cada vez mais a gente precisa ter atenção à nossa saúde e cada vez mais a gente vê terrorismos alimentares e tudo mais. Então, assim, ó, vamos cozinhar juntos? Vamos cozinhar juntos de novo? É ótimo, né? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Arthur, para. Eu sou. Tá, então. Ups, a mamãe deixou até cair o microfone aqui. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas, só vocês vão entender. Deixem lá pra mim o que vocês querem que a gente cozinhe juntos, tá bom? Vamos cozinhar juntos de novo, que eu vou procurar uma receita bem boa daí. Interajam lá comigo nos stories, nas publicações, pra eu continuar produzindo conteúdo pra vocês, pra o Insta continuar entregando meu conteúdo pra vocês. Neto, qual o limite de consumo de gordura? O seu. Cuidado com isso, tá bom? Você tem que ver o limite da sua necessidade energética. A sua quantidade de gordura é diferente da minha. Eu sou uma pessoa pequena que consumo 1.500 quilocalorias. Então, eu consumo 70% das minhas necessidades energéticas vem de gordura. A sua vai ser diferente? Então, você tem que descobrir qual é o seu valor energético e aí, a partir disso, você vai descobrir qual é o seu limite de gordura. Entendem isso em relação a não entrar nisso de pode comer à vontade, isso, aquilo, outro. Entendam essa diferença, por favor. E se vocês não entendem, vocês precisam entrar na mentoria Keto Life, as inscrições estão abertas, ou vocês precisam adquirir o Keto Experience, que é o meu curso, muito rápido, prático. Tem também meu e-book, tem bastante informação, tá? Então, assim, só basta vocês quererem. Certo? Beijos, boa, linda, maravilhosa tarde pra vocês e até mais. Vem aqui pra mamãe fazer uma foto com você pra capa da live. Dá um sorriso bem grande. Diz obrigada pelos corações. E aí? Beijos! Uma casa que tem... Ai, que bom que ficou claro. Beijos, tá? Deixa a mamãe encerrar, amor. Beijos. Eu tô fazendo com sorriso, tá vendo?